Então, só fazendo uma rápida recapitulação, nós temos Apocalipse 1, Jesus se apresentando a João e Jesus se apresentando como o Jesus vitorioso. Então, nós temos a visão gloriosa que João tem de Deus, de Jesus Cristo, e ele aparece de uma forma, vamos assim, surpreendente. Se você acompanhar comigo Apocalipse 1, 12 a 16, está lá. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, ou seja, referência a Jesus, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, essas descrições são descrições que mexem muito com a nossa imaginação, e é justamente esse o objetivo de Apocalipse, nós imaginarmos. Todas essas linguagens que evocam o 7, por exemplo, se referem ao grau de perfeição que Deus tem, que Cristo também tem. Nós vamos ver um pouquinho sobre a questão dos números, alguns números de Apocalipse hoje. Apocalipse 2 fala sobre as 7 cartas, na verdade Apocalipse 2 e 3, então nós não vamos falar novamente das 7 cartas. Nós tivemos 7 semanas aí de exposição dessas cartas, então se você quiser ver novamente, você assiste aí a série Essas São as Palavras, que foi a série de exposições nessas cartas que nós trabalhamos nesses últimos meses. Finalmente, nós vamos entrar hoje, Apocalipse 4 e 5, naquilo que nós chamamos de visão central e centralizadora. Ou seja, a visão central se refere à visão mais importante, e quando nós falamos que é central e centralizadora, é porque essa visão central, ela alinha o nosso olhar. Ela nos faz olhar para aquilo que realmente é importante, para aquilo que é central. Então, é central no sentido da importância daquilo que nós temos a apreciar, mas também é centralizador no sentido de centralizar os nossos olhares para essa visão. Então, em Apocalipse 4 e 5, voltamos às imagens visionárias que nós vimos a partir do capítulo 1. Nós tivemos o intervalo, capítulo 2 e 3, as cartas, mas as visões, elas são retomadas. E esses 2 capítulos, eles estão intimamente associados. A visão de João é uma visão de adoração, que então se torna um chamado à adoração. Então, o tema fundamental de Apocalipse é nós olharmos para Jesus e nós o adorarmos. E qual é esse Jesus que é apresentado para nós? Essa é a questão. Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, e nós estamos num tempo que muitas pessoas nem sequer viram Jesus Cristo vivo. Então, qual é a imagem de Jesus que os cristãos da época imaginavam? A grandeza desse Jesus. É a mesma pergunta que eu poderia fazer para você. Quando você imagina em Jesus, o que você tem na cabeça sobre quem é Jesus, sobre a sua grandeza? Jesus é um borrão no seu inconsciente? Não, Jesus, ele como um ser encarnado, ele tem características e tem suas características de grandeza. É justamente para isso que esses 2 capítulos, eles dirigem o nosso olhar. Então, nesses 2 capítulos, nós temos 2 símbolos e 2 imagens que são preponderantes. O primeiro é o trono de Deus, e o segundo é o Cordeiro de Deus. Trono, Cordeiro. Para o pessoal
que gosta de cantar, pessoal envolvido no louvor, vocês vão entender muito da linguagem da qual nós nos utilizamos para cantar sobre as coisas de Deus. As nossas músicas, elas estão muito lastreadas nessas linguagens que esses dois capítulos nos apresentam. Veja só que trono é uma palavra que acontece 43 vezes a partir do capítulo 4. 19 vezes só em Apocalipse 4 e 5. E trono tem uma linguagem, tem um significado muito característico, não é verdade? Quem se senta sobre o trono? Aquele que governa. Então é símbolo de autoridade, é símbolo de poder, é símbolo de governo, senhorio, realeza. Mas também outro símbolo é o símbolo do cordeiro. E o cordeiro aparece 28 vezes. 28 vezes. Se você vê esse 28, 28 é o quê? 28 é o quê? 7 vezes 4. Então o 7 está presente dentro dessa simbologia e até da frequência que a figura do cordeiro ele aparece dentro do Apocalipse. Mas são duas imagens meio que paradoxais, não é? Trono, com toda a sua pompa e poder, e um cordeiro. É aí que nós somos convidados a lermos melhor o texto. Porque até mesmo esse cordeiro que nos é apresentado, não é aquele cordeirinho que você vê nos filmes. Aquele cordeirinho frágil, né, bonitinho, né? Você sabe que na vida real, cordeiro não é nem tão bonitinho, nem tão fofinho. Cordeiro, ovelha, são os animais mais sujos que existem. Se não fosse o ser humano, para tosquiar, a ovelha se transformaria numa bola de pelo sujo e imundo, né, a vaguear pela natureza. Mas são duas imagens importantes e é nessas imagens que nós vamos pensar. Deus, o Criador, reina e é digno de toda a nossa adoração. E Jesus, o fiel, o Cordeiro de Deus que foi morto, reina com Deus e é igualmente digno da nossa adoração. Então, o trono de Deus, Cordeiro de Deus, estão respectivamente relacionados ao Deus Pai e a Jesus Cristo, que é o Deus Filho, e ambos recebem a devida adoração. Deus, ele é adorado, e Cristo também é adorado. Isso é uma das coisas que fundamenta a nossa doutrina central da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não entra nessa discussão, vai ser discutido em outros momentos, em outros textos, mas aqui a visão é que Deus, junto com o seu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ambos são adorados. E nós temos dois paradoxos aqui. Paradoxo número 1. Deus compartilha a sua soberania e honra, expressa no recebimento da adoração com o Messias Jesus. 2. Jesus, digno de adoração, exerce seu mandato e poder messiânico ao ser morto. Então, morte e governo são duas coisas que não parecem se encaixar muito bem. Em outras palavras, Cristo assume a sua posição como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não como todas as pessoas no mundo assumiram o seu poder. Cristo assume a sua posição digna de adoração por ele ter sido morto, e é por isso que a imagem do Cordeiro é tão importante aqui. Então, qual é a visão central de Apocalipse? A visão central é em Deus e no Cordeiro de Deus, no domínio de Deus sobre todas as coisas e no domínio de Jesus sobre todas as coisas. Deus, ele sendo adorado, e Jesus Cristo, o Messias, também sendo adorado. E isso acontece de diversas formas, dentro do capítulo 4, agora entrando especificamente. Então, se você acompanhar comigo, o capítulo 4 de Apocalipse começa assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. É João falando, na visão. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá no capítulo 1, falando comigo como trombeta, essa voz disse o quê?
suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, especificamente, Jesus mostra a João o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Quem que estava assentado no trono? Aí continua. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo como esmeralda circundava o trono. Olha só, circundava o trono. Então, qual que é a visão? Que um arco-íris circunda o trono e no meio dessa visão existe o trono de Deus, que é o fator central e centralizador. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Então veja, você vai lendo isso e vai imaginando um monte de coisa. Essa é a visão do trono de Deus. A partir desse ponto, no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E vai sendo narrado como que ocorre a adoração nesse contexto celestial. As imagens que nós temos descritos nessa visão são imagens que remetem a muitas aparições de Deus no Antigo Testamento, que nós chamamos de teofania, ou seja, são manifestações de Deus visíveis. Então o texto ecoa as histórias de Moisés e da sarça ardente, Êxodo 3, a entrega da lei a Moisés no Sinai, Êxodo 19, 24, além das visões registradas acima. Alguns desses elementos semelhantes incluem Deus sendo descrito em um trono, com aparência branca, sendo cercado por coisas belas, a presença de um mar e diversas criaturas vivas que circundam a presença de Deus. Então, toda essa imagem centrada no trono leva cada um de nós a imaginar que Deus, de fato, está no centro de todas as coisas e que tudo o que foi criado se dirige a Deus, é centralizado em Deus. De que forma? Em adoração. Então, para os cristãos que viviam naquela época, sem saber o que poderia acontecer no dia de amanhã, correndo riscos de serem mortos por crerem em Jesus, essa visão é uma visão que lhes inspira o quê? Esperança, alegria. Mesmo estando sofrendo, eles sabem que o sofrimento não é em vão. Eles sabem que as coisas não estão fora do controle. Eles sabem que Deus está exatamente no centro de todas as coisas. E João tem a visão que é descrita nesse capítulo e que apresenta também vários outros elementos. Nós temos a voz de Cristo, que o convoca ao céu para ver o futuro. João vê um trono e aquele que está sentado no trono, mas muito pouco é dito sobre a identidade daquele que está sentado no trono. Mas esse é, obviamente, o Deus Todo-Poderoso, conforme está descrito na própria adoração que os seres fazem no versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aquele que é eterno, santo de Israel, que foi entronizado no centro do universo,
cercado em círculos concêntricos por 7 lâmpadas de fogo, 4 seres viventes, 24 anciãos, louvando ao Senhor. Então veja, o que é um arco-íris? O arco-íris não é somente um pedaço de arco. Na verdade, o arco-íris ele tem uma circunferência completa. Então, a imagem do arco-íris é a imagem de círculos concêntricos. Um círculo dentro do outro. E no centro tem o trono de Deus. O que são esses círculos, um dentro do outro, com o mesmo centro? É o direcionamento que o texto nos dá para nós olharmos para o que está no meio, no centro de todas as coisas. É a centralização que nós precisamos em nossa vida, ao olharmos para o trono de Deus e sabermos que Deus governa todas as coisas e que a nossa vida está a serviço desse que está sentado no trono, que não é descrito em forma humana. É interessante, Jesus é descrito de forma humana, mas aquele que está sentado no trono não é descrito de forma humana. Por quê? Porque aquele que está sentado no trono é o Deus Pai, que não pode ser, em nenhuma medida, descrito em forma humana. Apenas o seu esplendor e o seu poder, eles são apresentados. E, ao redor desse trono, nós temos outros 24 tronos, nas quais se assentam 24 anciãos. 24 é um número meio estranho, porque não é o padrão daquilo que ocorre no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, padrão é 12, certo? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus Cristo. Mas 24 é algo meio que inédito. Mas o que é 24, na verdade? O que é 24? 24 é 12 mais 12, certo? Né? Gente, eu sou ruim de matemática. Então, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Ó, Lana está aí para passar a régua em mim. 24 é 12 mais 12. Existem várias interpretações do que são esses 24 anciãos. Né? Eu gosto da seguinte interpretação. 24 é 12 mais 12, certo? Então, esses 24 são a soma de todos os crentes representados no Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, todos os crentes do Antigo Testamento estão dentro da estrutura das 12 tribos. No Novo Testamento, todos os crentes estão dentro da estrutura dos 12 apóstolos. Então, dá 24. Então, é como se ao redor do trono, todo o povo de Deus estivesse reunido adorando aquele que é digno. E quem são esses 4 seres viventes? Que tem descrições meio que fantasmagóricas, um com cara de boi, outro com cara de águia, outro com cara de pessoa, né? São seres que representam todos os seres vivos do universo, sejam eles criaturas físicas, sejam eles criaturas espirituais. Então, a visão centralizadora é que todo o povo de Deus, junto com toda a criação, adora aquele que está sentado no trono. Todos são convidados a olhar para o centro, que é Deus. E esse Deus, em todo momento, é louvado. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que, afinal, é a mesma adoração que os serafins cantaram lá no chamado de Isaías, em Isaías capítulo 6. Então, santo, 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 a tripla repetição é um recurso superlativo. Ou seja, é você ressaltar que Deus ele é santíssimo. Um grau de santidade completamente perfeito. E essa é mais ou menos a imagem que nós poderíamos pensar. Desenhar qualquer imagem de visão do Apocalipse é meio que perigoso. É só uma representação, né? Como eu disse na legenda, é uma imagem imaginativa. Mas você veja que nós temos no centro trono,
Alguém está sentado lá. É Deus. Nós temos um grande arco-íris circundando esse trono. E ao redor desse trono, nós temos os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, adorando a Deus. Que imagem é essa? É a imagem que Deus, pelo seu povo e por toda a criação, Ele é adorado e Ele é digno de toda a adoração. Está vendo porque a adoração é um tema central em Apocalipse? Apocalipse fala também do nosso papel, porque nesses 24 anciãos nós estamos representados. Nós fazemos parte dessa adoração cósmica que acontece diante daquele que está sentado no trono. E essas 7 tochas, que representam a plenitude da presença de Deus em todos os lugares, ressaltando a onipresença de Deus, o poder eterno de Deus. Então, a imagem que nos é desenhada é da imagem desse Deus todo-poderoso, recebendo a adoração de toda a criatura, de todas as criaturas. Essa é a visão da teofania, ou seja, de como Deus ele é apresentado. Apocalipse capítulo 4. Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 5, em que a imagem muda. Do trono, circundado por esses seres espirituais, nós somos deslocados a ver o Cordeiro de Deus. Então, Apocalipse capítulo 5 começa: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Um livro, um rolo, selado com 7 selos. Que livro é esse? Pelo que Apocalipse nos mostra, é a revelação que vai acontecer nos últimos dias e que é o conteúdo do Apocalipse até o final. Então, esse rolo vai ser aberto. Agora, olha só a crise que acontece. Então, é muito interessante nós fazermos o mesmo exercício que lá no primeiro século, no segundo século, as pessoas faziam. O texto era lido e quem estava ouvindo, ouvia imaginando. Então, faz isso à medida que eu leio. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E olha só como é esse cordeiro. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Se você vê esse cordeiro no sonho, você vai ter problema. Se você vê esse cordeiro no escuro da sua casa, você vai ter um grande problema. Você não vai ter tempo nem de chamar o SAMU, porque o cordeiro vai te levar. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, olha só a imagem. O cordeiro está no trono. E o cordeiro recebe de quem está sentado no trono esse tal livro com os 7 selos. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O que
credencia o cordeiro para abrir os selos? A sua morte. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Então quantos anjos nós temos? Um número incontável de seres espirituais. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então, olha só, a imagem vai se expandindo. Então, do trono, vê, então é muito legal. É melhor que dorama isso. É o trono, depois é o que circunda o trono, depois são os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o cordeiro aparece no meio do trono e a visão vai sendo ampliada, milhares e milhões de anjos aparecem. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. Então, olha só, mais uma vez a visão se ampliando para todas as criaturas que existem. E toda a criação canta esse cântico. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quem está sendo louvado? Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e Jesus Cristo que é o Cordeiro de Deus, que também está no trono. Explicando assim fica mais legalzinho, fica mais fácil de entender essa visão aterrorizante que nós temos do capítulo 4 e do capítulo 5. Não é verdade? Mas não é uma visão de terror, é uma visão de consolação. Porque quando a nossa jornada aqui acabar, nós faremos parte dessa visão gloriosa, adorando a Deus em novos céus e nova terra. Então, Apocalipse 5 começa com a visão de Deus segurando um livro, selado com 7 selos. Novamente, 7 selos. 7 é símbolo de perfeição e de plenitude, ou seja, ninguém pode abrir aquele livro, a não ser o Cordeiro. João lamenta, chora, porque ninguém consegue abrir, mas apenas o Cordeiro. E como que o Cordeiro ele é descrito? É aí que vem o tal do leão da tribo de Judá. Leão, Cordeiro. São 2 animais que dão match ou não? Não dá match. Pelo menos no mundo normal, não. Mas por que Jesus é ao mesmo tempo o cordeiro e o leão? O cordeiro que fora morto, mas aquele que morreu, ele ressuscitou. E ele ressuscita como Cordeiro de Deus com todo o poder. E como que é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus, que representa Jesus Cristo, aparece entre o trono e as criaturas viventes, com 7 chifres e 7 olhos. Ele toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, o qual leva as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos a se prostrarem diante dele, cada um com harpas e taças de ouro e cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só essa visão. Então, no momento em que o Cordeiro toma o livro para abrir os selos, ele recebe toda a adoração. E por que ele recebe toda a adoração? Porque ele é o Cordeiro que foi morto. A morte de Jesus é a morte que nos conferiu salvação. É a morte que libertou o mundo. É a morte que fez com que Jesus realmente fosse colocado no centro de todas as coisas, junto ao trono de Deus. E diante do Cordeiro que está com o selo, com o livro, toda a criação adora esse Cordeiro. Por quê? Porque esse Cordeiro é digno de adoração.
Por quê? Porque ele morreu por nós. Por que Jesus é digno de adoração? Porque Jesus morreu para a nossa salvação. E aqui está o grande paradoxo. Como que a morte faz alguém ter tanto poder? A morte não combina com poder, porque a morte é ausência de vida. Mas o Cordeiro ter se entregado para cada um de nós, que somos o seu povo, de todas as tribos, línguas e nações, é a prova de que essa morte, na verdade, é a morte que confere vida. A visão culmina com um coro de milhares de anjos e criaturas celestiais, e toda criatura no céu e na terra, louvando ao Cordeiro e ao que está sentado no trono por sua glória e poder eterno. Essa é a imagem central e centralizadora, a metáfora-chave, o ponto focal de Apocalipse. Um cordeiro morto, um Senhor crucificado. Paulo havia dito que ele não pregava sobre outro além de Cristo, e esse crucificado. O cordeiro que é imolado, o cordeiro que estava como morto, agora ele está como em pé. E esse cordeiro que foi imolado, agora em pé, não é mais aquele cordeirinho, é agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que nós sabemos disso? Pelas descrições. Chifre, no Antigo Testamento, é símbolo de poder. Alguém segurar no chifre significa alguém recorrer a alguém mais poderoso. E quantos chifres essa ovelha tem? 7. Que aponta para a plenitude do poder que esse cordeiro tem. Ou seja, esse cordeiro que fora morto, agora ele vive e vive como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas esse cordeiro não tem apenas 7 chifres, ele tem o quê? 7 olhos. Talvez a visão mais aterrorizadora não são os chifres, são os olhos. Imagina 7 olhos olhando para você. 2 da sua esposa ou do seu marido já te desconcerta, você fica totalmente desnudado. A impressão é que se alguém te olha com atenção é porque você fez alguma coisa de errado. Imagina 7 olhos, que significa a plenitude da visão, ou seja, esse Cordeiro que é Jesus Cristo, que sabe de todas as coisas. A imagem de um cordeiro autossacrificial que foi morto, contudo, não significa que esse cordeiro seja destituído de poder, muito pelo contrário. O que vemos é o cordeiro, que na verdade é o leão, que possui 7 olhos de perfeita percepção ou sabedoria e 7 chifres de perfeito poder. Então, não é que Jesus é uma ovelha que tem 7 olhos e 7 chifres, como se fosse essa ovelha uma mutação da natureza. É uma linguagem simbólica para você contemplar esse Jesus no grau máximo de poder. Esse Jesus que fora morto e que hoje está ressurreto. E que hoje recebe a adoração de todas as pessoas, de todos os seres. Então a visão do Cordeiro é a visão central e centralizadora de Apocalipse. Como deve ser também a visão central da nossa vida. Nós olhamos e vemos o Cordeiro. E essa visão do Cordeiro deve nortear toda a nossa vida. Deve lastrear toda a nossa vida. O foco da nossa visão é o poder da morte do Cordeiro. O poder do Cordeiro, sua conquista é revelado não na força bruta associada ao leão, mas no poder
da fidelidade até a morte, uma morte violenta que resultou no resgate ou remissão de um povo real sacerdotal para Deus. A vida de você, a sua vida, tem valor, porque você é povo de Deus. Tem valor porque você foi resgatado ao custo da morte de Jesus Cristo. E aquilo que aconteceu em você por meio da morte de Jesus Cristo, que é a salvação, é o que, na verdade, configura a grande obra desse Cordeiro, que é tão poderoso que a morte não pôde contê-lo. É aí que eu acho que o C.S. Lewis fez um ótimo trabalho de imaginação ao relacionar a figura de Jesus com a figura do leão, do Aslan. Esse Aslan, ele é morto. Ele é morto para resgatar a vida de quem? Do Edmundo. Certo? Mas o que acontece depois que o Aslan ele é humilhado e ele é morto pela feiticeira? Ele ressurge dos mortos. Por quê? Porque o Aslan é muito mais forte, mais poderoso do que a morte. Que é a imagem de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Porque Jesus Cristo é o Senhor da vida. É o Senhor de todas as coisas. Debaixo de quem até a morte se submete. Então, Deus exerce o seu governo por meio da morte do seu Filho. Deus exerce o seu governo ao incluirmos-nos no seu povo pela morte do Filho. E nós vemos no Cordeiro a manifestação de Cristo. Por isso que nós chamamos esse capítulo de capítulo da Cristofania. Quando o Cordeiro que parecia ter estado morto é visto no centro do trono do céu, o significado que a morte sacrificial de Cristo diz respeito à maneira de Deus governar o mundo, disse o Richard Balkan. Então esse é o testemunho sistemático do Novo Testamento, que o Senhor exaltado continua a ser o Jesus crucificado. Essa é a verdadeira face de Deus. Compreender a realidade do Cordeiro como Senhor e, portanto, o poder do Cordeiro dissolve perspectivas equivocadas do poder e da justiça divinas e das suas equivocadas consequências humanas. Quando nós olhamos para como Jesus exerce o seu poder e a sua autoridade, nossa visão sobre como Deus age em todas as coisas, nossa visão sobre poder é relativizado. Muitas pessoas querem ter poder, mas quando nós entendemos que o poder de Jesus veio por meio do sacrifício dele, nós entendemos que o poder que nós buscamos é algo muito vazio, porque o poder que nós buscamos não é a custo do nosso sacrifício, é ao custo do sacrifício do outro. Então, para eu poder estar em cima, o que eu faço? Eu piso em quem está embaixo. Que não é o padrão de exercício de poder que Jesus, aquele que tem todo o direito de exercer o poder, ele nos revelou. O que nós podemos, então, pensar sobre essa visão central e centralizadora? Apocalipse proporciona uma desconstrução, bem como uma reconstrução completa do nosso universo narrativo e simbólico, nosso entendimento de Deus, nossa compreensão de poder e daquilo que entendemos como vitória. O que é vitória para você? Para nós, vitória é aquilo que Jesus conquistou. E como que Jesus conquistou a vitória? Por meio daquilo que todos achavam, ou todos acharam ser a sua maior derrota, que é ele morrer na cruz. O Cordeiro que foi morto, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor com um poder muito maior
do que qualquer governante que nós temos. Então, é a esse Senhor que nós precisamos investir toda a nossa vida. Por isso que para o crente não faz muito sentido ficar gastando muito tempo discutindo sobre pedaços de poder no mundo, migalhas de poder no mundo. Porque nós sabemos que nós somos submetidos a um poder infinito e maior, que é o poder de Jesus Cristo. E nós somos ensinados também a viver esse poder da mesma maneira que Cristo viveu. Jesus nos ensinou que o maior é aquele que serve. Quem serve tem poder. Por quê? Porque quem serve exerce a autoridade e o poder como Jesus exerceu. O Cordeiro compartilha da identidade e do domínio divinos. Na verdade, a visão do Cordeiro que foi morto passa agora a ser a autorrevelação definitiva e divina do ser e da autoridade de Deus. Como é que nós devemos contemplar Jesus Cristo hoje? Como Cordeiro que estava morto e que hoje ele tem todo o poder. Qual que é o símbolo de como Jesus está hoje? Repare, é o símbolo, não o que Jesus de fato é, mas o que Jesus simboliza. É o Cordeiro. Esse Cordeiro, que é o Cordeiro vitorioso. Que não é mais aquele Cordeiro que foi levado para o matadouro de forma calada. É o Cordeiro como o leão. É o Cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos, que está no centro de toda a adoração, no trono de Deus, vitorioso e triunfante. O Cordeiro que foi morto não é apenas a nossa visão central e centralizadora, mas também o prisma interpretativo por meio do qual lemos o restante do Apocalipse. Por isso que lá no começo eu disse o quê? Que nós vamos ler Apocalipse com o foco no Cordeiro de Deus. O juízo e a salvação divinos devem ser interpretados e, na verdade, definidos à luz da realidade do Cordeiro que foi morto e, por ter sido morto, o Cordeiro que hoje é digno de toda a adoração como Deus. Diante do trono e do Cordeiro, então imagine se você agora fazendo parte dessa adoração, fazendo parte dessa visão. Diante de você está o trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e no centro do trono está o Cordeiro, Jesus de Nazaré, ressurreto e vitorioso. Qual é a única coisa que te resta a fazer diante dessa visão? O que você vai fazer no céu, no mundo por vir, ao ver essa realidade? Né? Eu vou falar para Jesus, Jesus, não se esqueça da minha calói. Ô Jesus, eu preciso de uma casa melhor aqui na rua ao lado. Né? Jesus, agora que eu estou aqui na eternidade, eu quero desfrutar disso, daquilo, aquilo outro. Não. A visão que nós temos de Jesus nos faz unicamente adorá-lo. Isso na vida e na morte. Isso aqui ou no mundo por vir. Quando você fecha os olhos e pensa na majestade de Jesus, a única coisa que você consegue fazer é adorá-lo como Senhor de todas as coisas. Então, diante do trono e do Cordeiro, nossa única resposta, sincera, é de adoração. É nós nos juntarmos àquilo que Apocalipse 5, 13 a 14 nos narra. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, veja, trono e Cordeiro, sejam o quê? Louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. Os anciãos prostraram-se e o adoraram. E o que nós fazemos?
nós também fazemos a mesma coisa, reconhecendo essa grandiosa visão desse Jesus. Jesus tem que alinhar os nossos pensamentos. Jesus tem que centralizar as nossas prioridades. Jesus tem que ser o alvo primeiro e último de tudo que nós pensamos, de tudo que nós planejamos. Ao tomar decisões, será que essa decisão honra Jesus Cristo? Ao fazermos qualquer coisa a nível profissional, escolhas familiares, será que isso ressalta o poder de Deus? Será que eu vivo de uma maneira condizente a essa visão gloriosa? Tudo converge para o Cordeiro e dele deriva. Tudo chega ao Cordeiro e dele tem o seu início. Que nós possamos ser esse ponto junto com o Cordeiro. Esse ponto para onde a nossa visão está centralizada. No centro de todas as coisas, no centro do universo, está o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive, que é digno da nossa adoração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse estudo hoje. E o que nós te pedimos é que o Teu Espírito nos ajude a olharmos para o Senhor, a centralizarmos todas as nossas expectativas, toda a nossa vida no Senhor, a fazer com que tudo em nós e ao redor de nós possa convergir para o centro, onde está a visão gloriosa do trono de Deus, do Cordeiro que fora morto, para onde todos os seres celestiais se prostram e adoram, para onde toda a criação adora o Senhor. Que nós possamos participar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano dessa adoração. Que o culto que nós vamos entregar daqui a pouco também seja contemplando esse Jesus exaltado, para que aquilo que nós cantamos não seja apenas na inércia de um som ou levados por qualquer tipo de motivação, mas que o nosso falar e o nosso refletir possam ser respostas conscientes, agradecidas e vindas do coração dessa visão gloriosa, central e centralizadora. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.